Boa noite! Começa agora o Resumo Brasil. As notícias da semana você acompanha comigo, Priscila Mendes, e com a nossa intérprete de Libras, Neide Lins. Guerra na Ucrânia completa um mês. Novo temporal atinge Petrópolis e deixa mais destruição na região serrana do Rio de Janeiro. Quarta dose da vacina contra a Covid já está sendo aplicada em algumas regiões do país. Quer se manter bem informado? Então não saia daí. A guerra na Ucrânia completou um mês ainda sem sinais de um acordo de paz em curto prazo. Esta semana, líderes da OTAN, do G7 e da União Europeia se reuniram em Bruxelas e impuseram novas sanções à Rússia. Mas os países não chegaram a atender os pedidos do presidente ucraniano por um aumento do auxílio militar e punições mais duras contra o presidente russo Vladimir Putin. Vamos ver o que aconteceu nesses 30 dias de conflito na reportagem de Yara Balduino. Após semanas de tensões e exercícios militares na fronteira da Rússia com a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin fez um pronunciamento na TV e anunciou o início do que ele chamou de uma operação especial no território ucraniano de Donbás, no leste do país. Enquanto Putin falava, explosões começaram a ser ouvidas na capital, Kiev, no norte. Era o som do início da guerra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi à TV confirmar o ataque russo. Pediu calma aos cidadãos, disse que o governo iria distribuir armas a civis que quisessem defender a Ucrânia e apelou pela ajuda dos países do Ocidente. Estados Unidos e nações europeias condenaram imediatamente os ataques e prometeram sanções contra a Rússia, mas negaram se envolver diretamente no conflito. Nas semanas seguintes, as tropas russas atacaram em 3 frentes. Pelo leste, onde fica a região separatista de Donbás, pelo norte, em direção à capital, Kiev, e pelo sul, partindo da Crimeia, para as principais cidades portuárias da Ucrânia. No leste, houve pouca resistência. Parte da região já era dominada pelos separatistas pró-Rússia. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, a praça principal, prédios administrativos e edifícios residenciais foram bombardeados. O hospital local também foi destruído. Stas disse que só se lembra que 6 mísseis voaram por cima da cabeça dele e depois viu uma enorme cratera no chão. Kiev permanece de pé. Uma coluna militar de mais de 40 quilômetros de extensão foi vista indo em direção à capital ucraniana. Houve diversos bombardeios na cidade, mas o exército russo tem avançado lentamente. No sul, quase todas as cidades foram tomadas. O caso mais grave é o de Mariupol, cercada há mais de uma semana pelo exército russo. 90% da cidade foi destruída. Os que ficaram estão sem energia elétrica, água potável, medicamentos e até comida. Moscou não autorizou o corredor humanitário na cidade. Os bombardeios obrigaram milhares a se esconderem em abrigos e estações de metrô ou a fugirem do país. As Nações Unidas dizem que 3.600.000 pessoas deixaram a Ucrânia no último mês. Metade delas, crianças. Pessoas como o pequeno Mark, que chora por ter se separado do pai, que ficou na Ucrânia para lutar. E como a Tânia, que conseguiu fugir para a Romênia, mas não sabe ainda o que fazer daqui para frente. E lamenta. Eu fugi por causa do meu filho. Na Ucrânia, eles estão bombardeando escolas infantis. Nós tivemos que abandonar nossas casas. Eles mutilaram nossas vidas, diz. Ainda com as notícias internacionais. Equipes de resgate continuam procurando vestígios que possam esclarecer as causas da queda do Boeing 737-800 no sul da China. Não há informações sobre sobreviventes. Pedaços de destroços do motor do avião foram encontrados na quinta-feira. Na área central do local do acidente, em Guangxi, região montanhosa da China, os socorristas recuperaram partes da lâmina do motor e da turbina. As equipes de resgate também expandiram a área de busca para procurar possíveis sobreviventes e recuperar a outra caixa preta da aeronave. O Boeing 737-800 tinha 132 pessoas a bordo quando caiu na segunda-feira.
O avião despencou cerca de 6.000 metros em pouco mais de 2 minutos e a trajetória incomum da queda intrigou especialistas. Este foi o primeiro acidente envolvendo um voo comercial desde 2010 no país. Espera-se que as duas caixas pretas, um gravador de dados de voo e um gravador de voz na cabine, possam esclarecer a causa da tragédia. Uma caixa preta do avião já foi recuperada. De volta ao Brasil, a semana começou com fortes chuvas na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Pouco mais de um mês depois da tempestade de fevereiro, um novo temporal matou pelo menos 7 pessoas e causou mais destruição na cidade. Essas imagens gravadas na região do Morro do Esqueleto, em Petrópolis, mostram parte dos estragos provocados na cidade pelo temporal do último domingo. Casas foram destruídas pelos deslizamentos de terra e veículos foram arrastados pela lama. A quantidade de chuva no último domingo foi maior do que a do temporal de fevereiro, que provocou a morte de mais de 200 pessoas. Dessa vez, a tragédia só não foi maior porque a chuva não foi contínua. O intervalo de 2 horas entre os temporais permitiu que os volumes dos rios não aumentassem tanto. Mesmo assim, novas mortes aconteceram. Cerca de 140 bombeiros foram deslocados para Petrópolis e, com a ajuda de cães farejadores, trabalham para localizar as vítimas. Um dos locais atingidos foi esse morro, na região central da cidade, onde uma casa desabou. Depois do acidente que matou 10 pessoas em Capitólio, no sul de Minas Gerais, o acesso aos cânions será reaberto no final deste mês. Mas a liberação do tráfego náutico só acontece mediante um novo protocolo de segurança feito a partir de um estudo preliminar de especialistas. A reportagem é da nossa afiliada Rede Minas. A liberação parcial de embarcações na área dos cânions, no Lago de Furnas, começa a valer no próximo dia 30 de março. O decreto que autoriza o retorno das atividades estabelece uma série de regras para garantir a segurança dos turistas. O documento determina a realização de análise diária das condições geológicas por um profissional antes do início das visitações. Os passageiros deverão assinar um termo de anuência contendo as novas regras para essa atividade turística. O uso de capacete será obrigatório e, em caso de chuvas ou movimentação de blocos rochosos, os passeios serão interrompidos. Também não será permitido o uso de caixas de som no local. Os passeios estavam suspensos desde o dia 8 de janeiro deste ano, quando uma rocha se desprendeu de um cânion e provocou a morte de 10 pessoas. A gente buscou aí, juntamente à universidade, aos doutores geólogos que vieram fazer os estudos, que eles pudessem nos auxiliar, passando alguma documentação para que a gente pudesse proceder com a reabertura parcial lá dos cânions, até que fosse possível fazer o que os estudos nos recomendassem. Nesse primeiro momento se faz necessário, pessoal, devido que a gente ainda não conseguiu fazer ali essas contenções. A partir do momento que nós tivermos as contenções, todas essas recomendações vão ser reavaliadas, para que a gente faça um reordenamento do tráfego náutico. Economia agora. A Caixa Econômica anunciou uma redução de 0,15 ponto percentual na taxa de juros do financiamento habitacional na modalidade poupança. A diminuição passa a valer a partir da próxima terça-feira. Veja agora como ficou. Quem tem um imóvel financiado pela Caixa na modalidade poupança paga de juros uma taxa fixa mais o rendimento da poupança. A Caixa anunciou redução nessa taxa fixa, que cai de 2,95% para 2,80% ao ano. Segundo o banco, a medida vale a partir de 28 de março. Uma nova linha de crédito também começará a ser operada a partir do dia 28 de março. A Caixa vai oferecer condições especiais para quem precisa de dinheiro para a reforma e adaptação de imóveis próprios destinados a pessoas com deficiência, com taxas de juros a 4,25% ao ano, mais a TR. O crédito será disponibilizado para quem tem renda bruta mensal de até R$3 mil e o limite de crédito será de até R$50 mil, limitado a 80% do orçamento da obra apresentado. O prazo para pagamento
pagamento do financiamento será de 240 meses. E em 2022, o Casa Verde e Amarela vai passar por ajustes. Segundo a Caixa Econômica Federal, a renda máxima para o programa passa a ser de R$ 2.400 por mês, contra R$ 2.000 atualmente. Uma coisa que a gente vai fazer, que não fez nos últimos 3 anos, é acelerar ao máximo Casa Verde e Amarela, porque nos outros 3 anos a gente entendeu que estava tendo uma operação natural. Ainda sobre economia, os juros altos no Brasil e o clima mais favorável lá fora fizeram o mercado financeiro daqui ter uma semana de alívio. O dólar seguiu em queda e o mercado de ações também teve dias de euforia. O índice Bovespa da B3 atingiu o maior nível desde setembro do ano passado, impulsionado pela recuperação das bolsas norte-americanas e por declarações do presidente do Banco Central do Brasil. Agora o assunto é o preço dos combustíveis. Em mais uma reunião do Fórum de Governadores em Brasília, o grupo decidiu prorrogar o congelamento do ICMS. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços tem influência direta no valor da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Pelo anúncio, o ICMS, que incide sobre gasolina, diesel e gás de cozinha, continuará congelado até o fim de junho e não mais até 31 de março, como estava previsto. A decisão dos governadores foi anunciada 8 dias após a sanção da lei que estabeleceu a alíquota única do ICMS sobre os combustíveis para todos os estados. Já pensando no cumprimento da norma, na próxima quinta-feira, os secretários de Fazenda dos estados devem começar a decidir sobre a tributação única para o diesel e, nos próximos 90 dias, uma fórmula também para a gasolina. Nesse caso, que não gere aumento do ICMS para alguns estados. Prorrogamos por mais 90 dias as regras em relação à gasolina. E, neste período, o Conselho dos Secretários de Fazenda deverá encontrar qual é o texto adequado para que possamos ter o cumprimento desta regra. Para aumentar o uso de combustíveis limpos no país, foram lançadas nesta semana medidas de incentivo à produção de biogás e biometano, tudo para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Ao consumir compostos orgânicos como lixo, resíduos de animais e restos de alimentos, as bactérias geram o biogás, que pode ser purificado e convertido em biometano, um combustível que pode substituir o gás natural, o diesel e a gasolina dos veículos. Dar apoio à produção desse gás no campo e nas estradas é uma das metas do governo federal. E para demonstrar que é possível em veículos pesados, o presidente Jair Bolsonaro usou um trator movido a biometano e seguiu do Palácio da Alvorada, residência oficial, para o Palácio do Planalto, sede do governo federal. Na cerimônia, no Planalto, o presidente Bolsonaro assinou o decreto com medidas de incentivo à produção de biogás e biometano. O objetivo é reduzir as emissões de metano e fazer com que o Brasil ganhe novas fontes renováveis de energia e combustível mais barato. Com a ação, o governo federal dá um passo para cumprir o acordo assinado pelo Brasil no ano passado, durante a conferência COP26 em Glasgow, na Escócia. Na época, o Brasil se comprometeu em reduzir as emissões de gases do efeito estufa pela metade até 2030. O governo federal está criando um mercado regulado de carbono e nós agora anunciamos a criação, dentro desse mercado, de um crédito de metano específico para esses projetos. Será uma receita adicional aos projetos de usinas de biogás e biometano. Também serão construídas 25 novas usinas de biocombustível em 6 estados. Com isso, a produção deve saltar de 400 mil metros cúbicos por dia para 2 milhões e 300 mil metros cúbicos de biometano por dia em 2027. Isso é suficiente para abastecer mais de 900 mil veículos leves por ano. O Brasil hoje importa 30% do diesel que é consumido aqui no Brasil. O biometano, ele poderá eliminar essa necessidade de importação de diesel. Se o homem do campo, o sitiante,
vai fazer algo para gerar energia, não vai pagar PIS, COFINS, tampouco, né, o nosso ICMS. Ou seja, é uma energia, além de própria, né, ela não tem esse custo elevado na ponta da linha que temos com impostos. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver uma reportagem especial sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down. Não saia daí, voltamos já! Pelo menos 8 estados do país já aplicam a 4ª dose da vacina contra a Covid. No Rio de Janeiro, essa nova fase teve início nesta semana pelos idosos a partir de 80 anos. Terezinha não perdeu tempo. Eu larguei tudo para fazer em casa e eu vi na televisão e vim correndo. Nem mudei de roupa. Cerca de 170 mil idosos estão aptos a tomar uma nova dose de reforço na cidade. O secretário municipal de saúde explica que nessa faixa há dificuldade da produção de anticorpos. Por isso, a imunização é fundamental. As vacinas que vão ser aplicadas como reforço na cidade do Rio de Janeiro serão a Pfizer, a Janssen e a AstraZeneca. A Janssen e a AstraZeneca já estão disponíveis de imediato em todas as unidades de saúde do Rio. A Pfizer ainda aguarda uma nova remessa, que a gente recomenda um intervalo mínimo de 4 meses, mas todos os idosos que chegarem e quiserem fazer a 4ª dose, ela vai estar liberada em todas as unidades de saúde, independente do intervalo. Laila teve Covid no começo da pandemia e não pensa só na própria proteção. Eu tenho 6 netos, 4 bisnetos, tenho que proteger todo mundo. Sem hesitar, Haroldo dá o recado sobre a vacinação contra a Covid-19. Não tem nada mais importante no momento do que isso. E no dia 4 de abril começa a vacinação contra a gripe, começando pelos idosos e pelos profissionais de saúde. A partir do dia 2 de maio é a vez das crianças e dos grupos prioritários, como grávidas e pessoas com comorbidades. Na última segunda-feira, Dia Mundial da Síndrome de Down, nós mostramos uma reportagem com a história de 2 pessoas que fazem um alerta para que tipo de inclusão elas precisam. Vamos ver o que o atleta Breno Viola e a atriz Samantha Quadrado contaram para a repórter Nana Poça. Breno é lutador de judô e autodefensor do movimento Down. Ele ganhou destaque quando atuou no filme de comédia chamado Colegas. Samantha é youtuber e atriz. O casal namora há quase uma década e há pouco tempo decidiu morar junto, uma conquista de autonomia importante. Samantha se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde atualmente está gravando uma novela, mesmo com os desafios da pandemia. É minha primeira atuação na novela das 9. Eu faço Mel, que é minha personagem na novela. Juntos, eles defendem a inclusão de pessoas com deficiência em diferentes áreas da sociedade e comemoram a aprovação da lei que instituiu o Dia Nacional da Síndrome de Down. Eu acho que tem que incluir mais, mas não só nas redes de televisão, no cinema, no teatro. Eu acho que tem que estar em todos os lugares. O Dia Nacional da Síndrome de Down faz referência aos 3 cromossomos existentes no par de número 21 que caracterizam a condição. A data 21 de março já estava na agenda da ONU, mas só entrou no calendário brasileiro no início do mês, após a aprovação de lei. A gente está muito feliz que agora a data se torna nacional, né? Especialmente por essa obrigação de ser observada nos órgãos públicos, né? Que são tão importantes, né? Para que realmente a inclusão aconteça, tanto na educação quanto na saúde, assistência social. No Rio de Janeiro, uma ação conjunta do Poder Judiciário e da Fiocruz tornou mais ágil a mudança dos dados e a emissão dos documentos de quem prefere ser reconhecido pelo nome social. É um jeito mais simples de garantir uma conquista legal e de respeitar o direito à cidadania. Aos 33 anos, a costureira Megan tinha um sonho: registrar em documentos o seu nome social. A carioca conta que realizar o desejo foi mais fácil do que pensava. Em apenas uma semana, todos os trâmites foram resolvidos. Tem, lugares que a gente vai, a gente não quer ser chamado pelo nome antigo, sim com o nome que a gente gosta, que a gente condiz com a gente.
Então é importante. Eu estou agradecendo muito que eu estou conseguindo. Eu achei que fosse demorar muito mais, que até que está sendo rápido. A ação que auxiliou Megan é fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado e da Fiocruz. Denominado como Programa Justiça Itinerante Maré, Manguinho, Jacarezinho, o projeto agiliza o processo judicial. A relevância desse trabalho é justamente você conseguir atingir pessoas que normalmente não procurariam o Tribunal de Justiça. O contato é muito mais próximo e a gente tenta fazer tudo assim o mais rápido possível, porque a gente entende que também é dispendioso financeiramente a pessoa ir várias vezes para ser atendida. A parceria entre o Poder Judiciário e a Fiocruz atende principalmente pacientes da Fundação, que são encaminhados para o ônibus itinerante que faz atendimento no campus de Manguinhos. Isso nós entendemos que é promover saúde, tá? E nesse sentido as pessoas ganham mais condições e mais qualidade de vida também por se autorreconhecer e ampliar sua autoestima. Nas duas últimas ações de requalificação social, 161 pessoas foram atendidas e tiveram seus nomes e identidades de gênero reconhecidas. Mais do que números, o programa traz direitos fundamentais para pessoas com uma trajetória de luta contra o preconceito e a marginalidade. É o caso de Luca, que na adolescência estudou na Escola Politécnica da Fiocruz e agora conquista seu nome social através da Fundação. O processo em si é muito complicado, é longo, é doloroso pra gente e é muito ruim nos lugares, ter que dar o nome antigo, tem pessoa que não te reconhece e tendo algo no papel, pelo menos, você pode mostrar e pode provar quem você realmente é. Um plástico biodegradável super resistente, com odor agradável e transparente, foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Unesp em São Paulo. Por ser antibacteriano, o plástico biodegradável é recomendado, por exemplo, para embalar carnes. Desenvolvido pela Unesp de Ilha Solteira, no interior paulista, a embalagem biodegradável promete ser mais resistente que as convencionais. À base de pimenta, o produto tem odor agradável e é antimicrobiano. A gente desenvolve pesquisas para melhoria dos materiais, né? A gente usa, né, sistemas, nesse caso desse material específico, né, eu falei do óleo essencial de pimenta, mas nós produzimos nanoemulsões a partir dos óleos. E essa nanoemulsão, que é uma nanoestrutura que é aplicada na matriz, né, de gelatina com argila para melhorar as propriedades dessa matriz. Feita de gelatina incolor, argila e óleo de pimenta preta, a nova embalagem ainda está em fase de testes. Mas já se sabe que pode ser usada, por exemplo, para embalar carnes e tem um custo menor que os outros produtos, também feitos de fontes renováveis. Então é um material que dá para escalonar para a indústria com uma certa facilidade. Além disso, a quantidade de materiais usados na produção desse filme para embalagem é uma quantidade pequena. Então, eu consigo uma quantidade grande de material final usando uma quantidade pequena de matéria-prima inicial. Para esta especialista da USP e diretora do Instituto das Embalagens, esse produto desenvolvido em laboratório é uma boa opção de mercado frente ao plástico comum, que pode levar até 500 anos para se decompor. Ela também destaca a importância da reciclagem. O mundo caminha para a opção da economia circular. Ela limpa o ambiente, né? Tira todo o lixo, ela poupa recursos, muitas vezes desenvolve tecnologia para reciclagem, você pode gerar empregos para reciclagem. Até amanhã, mais de 70 mil pessoas devem passar pela Campus Party. A 4ª edição da feira, em Brasília, tem um estádio como palco de oportunidades para quem busca inovação e tecnologia. Na programação, 300 horas de atividades presenciais e online, a maioria gratuitas. Quem está em busca de capacitação profissional na área de tecnologia pode aproveitar as palestras, cursos e workshops. Entre os temas estão empreendedorismo, internet das coisas, metaverso e segurança de dados.
É o caso do Bruno, que terminou o ensino médio e está prestes a começar o curso de engenharia de software. Para aproveitar melhor as atividades, ele aderiu a outros 3.000 campuseiros e ficará os 5 dias de evento acampado por aqui. A gente aproveita muito mais. Tem algumas palestras que são bem tarde da noite, então para quem mora longe, como é o meu caso, acampar aqui é o sonho. Estamos de volta fazendo evento novamente, podendo realizar esse grande sonho de incluir jovens de baixo poder aquisitivo, trazer jovens para poderem ter contato com a disruptividade, terem contato com a inovação. Corridas de drones, competições de robôs e simuladores dos mais diversos tipos chamam a atenção dos visitantes. Os jogos digitais também, mas não só por diversão. O Davi, professor da rede pública do Distrito Federal, vai fazer uma palestra sobre o lado profissional dos games. Com certeza também demonstrar para o estudante como que os saberes escolares coadunam, convergem para a criação desse conteúdo e para a capacitação, para a formação, melhor dizendo, desse jovem como um profissional do futuro e, mais do que isso, estimulando ele a novas carreiras, a novas formas de empregabilidade, a novas formas de trabalho. A edição de hoje do Resumo Brasil chegou ao fim. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo sábado, 9 da noite. E a gente encerra com imagens de 2 telas raras de uma das maiores pintoras brasileiras, Tarsila do Amaral. As obras Paisagem com 2 Parquinhos e Segunda Classe poderão ser vistas pelo público até maio no Escritório de Arte Paulo Kuzinski, na Zona Oeste de São Paulo. Tchau e até semana que vem!